Irmãos que abram a palavra de Deus, por favor, no livro de Juízes, texto desafiador ao nosso coração, Juízes 6, do versículo 25 até o versículo 40. Juízes, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 40. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, um boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal, livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda com ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para seguir. Enviou ainda mensageiros a Azé, a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais uma vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Amém. Queridos, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós abrimos e lemos a Tua palavra. Cremos que ela é palavra do Senhor e, portanto, ela é autoritativa, ela é a nossa única regra de fé e prática.
E é por meio dela que o Teu Santo Espírito nos conduz ao Senhor, a Te conhecermos mais e também a termos o nosso coração pastoreado pelo Senhor. Abençoa-nos, Pai, aqui nessa manhã e por meio da Tua palavra nos fale. Oramos no nome de Jesus. Amém. Quanto de mundo há no nosso coração? O quanto do mundo está presente no nosso coração? Essa parece ser uma pergunta, irmãos, até complicada de certa forma, porque para muitos de nós responderíamos dizendo assim: olha, eu saí do mundo, eu agora sou crente, eu tenho novas práticas, eu faço parte de uma igreja, eu tenho uma vida diferente, coisas que eu fazia eu não faço mais, coisas que agora eu faço, antes eu não fazia. Para nós, talvez, a resposta seja dentro dessa perspectiva. No entanto, nós não imaginamos o quanto de mundo ainda há no nosso coração. Por mais tempo que nós tenhamos dentro de uma igreja, numa caminhada de fé, nós temos muito do mundo presente no nosso coração ainda. E uma notícia para a gente é que esse desmame das coisas desse mundo acontecerá até o dia de Cristo. Então, nós caminhamos em santificação, amadurecendo à medida que a palavra é exposta ao nosso coração, à medida que o nosso coração é exposto à palavra de Deus e à medida que caminhamos, portanto, esses aspectos do nosso coração, eles são transformados. O texto de Juízes, ele é um texto bem interessante, porque ele marca a continuação daquilo que foi iniciado por Josué, quando o povo adentrou a terra prometida. Josué conduz ali aquela primeira etapa e nós temos o livro de Juízes como sendo essa segunda etapa da conquista da terra. Nos primeiros capítulos do livro, no capítulo 1 principalmente, o Senhor deixa claro qual era a sua vontade, que os povos da terra eles fossem retirados de lá, fossem exterminados da terra e que o povo do Senhor passasse então a habitar naquela terra que havia sido prometida pelo Senhor e que depois daqueles 400 anos estava sendo reconquistada. Só que a terra ela foi composta por outras pessoas, por nações pagãs, e agora eles tinham essa tarefa. O zelo do Senhor, irmãos, era algo muito precioso, porque não era um ciúme como nós sentimos hoje, muitas vezes essa perspectiva de um ciúme meramente carnal, mas esse ciúme do Senhor pelo seu povo, esse zelo do Senhor pelo seu povo, correspondia ao pacto, à aliança que o Senhor havia feito com o seu povo. Se os irmãos voltarem um pouco à palavra de Deus, para o texto de Deuteronômio capítulo 8, o versículo 19 do capítulo 8 de Deuteronômio nos diz o seguinte: se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vocês, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. E o que é que acontece? Acontece que Judá, ele lidera essa empreitada de conquista da terra, mas chega num determinado momento da jornada que Judá percebe que os povos são mais fortes do que ele. Ele nota que alguns dos povos que ele tinha a ordem de Deus de expulsar, eles possuíam carros de ferro. E aí ele não expulsa aqueles povos. Mas não só Judá falhou, mas principalmente as tribos do norte toda, elas falharam. Algumas tribos até chegavam a ser oprimidas pelos moradores da terra. Sofriam opressão, eles não conseguiam expulsar essas tribos, esses moradores que habitavam na região de Canaã. E é interessante porque Deus havia feito a promessa que estaria com eles. E em algum momento nesse processo, eles passam a duvidar da palavra de Deus, eles passam a duvidar das promessas que o Senhor havia feito sobre a conquista da terra, e eles passam a olhar para a força do seu próprio braço. Só que isso, irmãos, é um processo que é sutil no coração. Eles, de alguma maneira, isso não foi de uma forma abrupta, né, essa invasão, foram os anos se passando ali, de alguma maneira eles começaram a perceber que os povos não eram tão maus como eles pensavam, que de repente as suas filhas poderiam ser entregues em casamento
para alguns dos filhos dos povos da terra, que de repente eles não deveriam ser mortos, eles não deveriam ser expulsos, mas poderiam trabalhar como seus escravos. Veja, isso nunca foi vontade do Senhor e não foi uma ordem do Senhor que essas coisas processassem assim. Mas eles começam a pensar que elas poderiam se processar exatamente assim. E eles começam então a fazer dos povos que habitavam a terra seus escravos. Eles começaram a tomar as filhas dos povos que habitavam a terra e dar os seus filhos e suas filhas em casamento junto com esses povos. E mais, eles começaram a esquecer do Senhor. O que Juízes deixa claro nos 2 primeiros capítulos é que esse esquecimento do Senhor não foi um esquecimento do nome do Senhor, nem tampouco das histórias que os pais, que os avós contavam, que os seus antepassados contavam, de como o Senhor os libertou do Egito com mão poderosa. Eles sabiam essas histórias. O tabernáculo estava armado. Os sacrifícios continuavam em execução. Eles continuavam indo ao tabernáculo. A palavra de Deus era comunicada a eles a cada dia do Senhor. No entanto, irmãos, tudo isso era indiferente no coração deles. Havia frieza, havia indiferença. Era uma coisa meramente ritualística, mas não havia mais relacionamento com Deus, não havia mais apego ao Senhor, não haviam mais entranhados ternos afetos de misericórdia. Eles esqueceram do Senhor. E por haverem esquecido do Senhor, eles passaram então a adorar os deuses pagãos. Baal, Astarote, tornaram-se também os seus deuses. O que é que Deus faz então? Vários ciclos eles se iniciam, portanto, no livro de Juízes. Esses ciclos eles são orquestrados pelo próprio Deus. Deus ele vai levantar um povo pagão para disciplinar o seu povo. E quando o seu povo estiver em grande aperto, ele passa a clamar ao Senhor. E quando ele clama ao Senhor, o Senhor então levanta um juiz, e esse juiz é diferente dos juízes, né? Muitas vezes a gente pensa juiz, como nos dias de hoje, a pessoa lá com a toga, com o seu martelinho, sentado lá no tribunal, acusação e defesa, processo acontecendo e de repente vem a martelada final trazendo a sentença. Não era bem assim. Os juízes, eles eram guerreiros, eram homens dotados de força, eram, digamos assim, guerreiros militares que conduziriam os exércitos do Senhor para a batalha, para retirar o opressor que estava ali sobre o seu povo naquele determinado período. Então nós temos, por exemplo, Otiniel, nós temos Eude, nós temos Baraque, nós temos homens que são levantados pelo Senhor. Após nós vermos aqui, por exemplo, o capítulo 5 de Juízes, onde nós temos a vitória e o cântico de Débora, nós temos no início do capítulo 6, após 40 anos de paz, e é interessante que a gente frise isso, essa paz que é descrita aqui, é uma palavra hebraica que não significa aquela paz shalom, aquela paz dada por Deus que excede todo o entendimento, mesmo diante das adversidades. Essa paz aqui é uma paz circunstancial. A terra passou a experimentar paz durante 40 anos, ou seja, existia ali a ausência completa de conflitos. Israel estava bem, estava em paz, não existiam opressores inimigos. Só que todos os ciclos, após a morte do juiz, a sequência volta, ou seja, os fatos voltam para o mesmo ponto. Esqueceu o povo do Senhor e passou a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então esse ciclo retorna. Após esses 40 anos de paz, Baraque morreu, Débora morreu e que se levanta agora um novo ciclo. E este, irmãos, é um dos piores ciclos já expostos até agora no livro de Juízes. Fala sobre a opressão dos midianitas. Os midianitas, assim como outros povos, eles resolvem então invadir Israel. E essa invasão, ela não foi uma invasão para um domínio político apenas, para um controle gerencial. Eles pressionavam queimando as plantações, eles pressionavam sacrificando os animais,
A força da mão dos midianitas e de todos esses povos era uma força terrível. O texto vai nos dizer, a partir do versículo 1, que eles vinham como uma grande nuvem de gafanhotos. Eram multidões e eram pessoas que faziam mal, ao ponto de nós encontrarmos no início da história de Gideão, Gideão malhando trigo no lagar. Ora, o lagar não era lugar de malhar trigo, o lagar era o local onde o vinho era preparado. As uvas, elas eram pisadas no lagar, eram esmagadas no lagar. E Gideão está exatamente malhando trigo no lagar para esconder a sua colheita dos próprios midianitas. O texto deixa claro para a gente, no início do capítulo 6, que tudo isso era para preservar aquela colheita, aquele produto dos midianitas, porque eles não deixavam nada. As cidades estavam desertas, as praças estavam vazias, havia grande opressão e grande sofrimento por parte, então, do povo do Senhor. Quando o povo clama, então, ao Senhor, Deus não levanta um juiz. É interessante porque a marca dessa nova narrativa, dessa nova etapa aqui, desse novo ciclo, ela não é um juiz sendo levantado de pronto. O povo clamava ao Senhor nos outros ciclos e Deus levantava um juiz. E aquele juiz juntava o povo do Senhor e expulsava os opressores da terra. Só que agora, quando o povo clama ao Senhor, quem é levantado pelo Senhor é um profeta. Deus envia um profeta. Eles esperavam um libertador, um general de guerra, alguém forte, alguém que fosse libertá-los daquela opressão, mas Deus lhes envia um profeta. E esse profeta, quando chega, ele traz uma mensagem dura. Observem comigo o que diz então o versículo 8 ao versículo 10 desse capítulo 6. Veja o conteúdo da mensagem do profeta. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Deus deixa claro o pecado do povo. E é interessante, irmãos, porque é exatamente isso que acontece conosco. Muitas vezes nós estamos debaixo de uma grande opressão, estamos chorando, estamos passando por lutas e nem nos atentamos da razão dessas lutas. Nós choramos muitas vezes por causa do sofrimento em si. Choramos por causa das consequências das nossas escolhas equivocadas, dos nossos atos pecaminosos. Choramos por causa das coisas que nos sobrevêm como fruto da nossa desobediência. Mas o que o profeta revela aqui é que o choro deles não deveria ser por causa das consequências do pecado. O choro deles deveria ser por causa do pecado em si. Eles deveriam chorar por aquilo que levou eles a desobedecerem ao Senhor, a não santificarem o nome do Senhor. E não apenas por causa das consequências. Eles sofriam por causa da opressão. A palavra de Deus estava trazendo então que eles deveriam chorar pelos seus próprios pecados. Essa era a razão da opressão. Esse era o coração da opressão, o porquê da opressão. Após isso, então, o anjo do Senhor aparece a um homem chamado Gideão. Eu sei que muitas vezes as crianças aprendem que Gideão era forte, era aquele homem valente, mas não é isso que a gente percebe na história de Gideão. A gente percebe um homem extremamente hesitante, um homem que duvida o tempo todo, um homem que o tempo todo está fazendo prova com Deus. E é triste, a gente vai ver isso, que nos nossos dias, muitos crentes resolvem fazer esse tipo de prova com Deus, revelando uma péssima espiritualidade. Veja, Gideão é esse homem confuso, cheio de teologias equivocadas, com uma visão errada sobre Deus, com uma fé extremamente vacilante. Ele dá uma melhorada, mas o final da história de Gideão é triste também. A gente poderia pensar que Gideão é um homem humilde, né? De repente olhar para Deus, Deus está chamando Gideão e Gideão diz assim:
Não, Senhor, deixa eu pensar direitinho aqui. Olha, é o Senhor mesmo quem está falando comigo, sou eu mesmo quem vou livrar. É diferente, a gente pensa orgulho geralmente como aquela pessoa, né? Deus chamou, aí o cara olha, bate no peito, assim, manda a bola que eu bato no peito, eu chuto, faço o gol e às vezes até corro para apitar o jogo. Mas não é isso, irmãos. Muitas vezes o orgulho sim está dentro de pessoas assim, mas o orgulho está no outro lado também. Porque o coração do texto aqui da vocação de Gideão não é Gideão em si. Não é Gideão se colocar numa posição menos favorecida para mostrar humildade ou muito favorecida que revele um tipo de orgulho e soberba. Não, nos dois extremos existirá a perspectiva clara de orgulho e soberba. O que Gideão deveria observar não é ele em si, mas quem o está vocacionando. Quem está lhe chamando? Quem está dando, então, toda a capacitação, todo o poder para que ele possa desempenhar aquela tarefa? E no final das contas, irmãos, isso aconteceu com Jeremias, quando Jeremias foi vocacionado pelo Senhor e disse: Deus, eu não passo de uma criança. E Deus então diz assim: olha, não diga que você não passa de uma criança, porque a quem eu mandar você ir, você vai. O que eu mandar você falar, você vai falar. Eu porei as minhas palavras na sua boca. A gente percebe isso com outros homens de Deus, o próprio Moisés. Moisés diz assim: Senhor, eu sou pesado de língua. E Deus então, ele possibilita que Moisés desempenhe a sua função. Quando Josué, por exemplo, está para assumir o lugar de Moisés, Josué talvez olhando para si, e talvez os olhos do povo também caindo exatamente sobre Josué. Josué diz assim: meu Deus. E Deus fortalece Josué. Assim como eu fui com Moisés, serei com você também. Porque, irmãos, no final das contas, não somos nós. Não sou eu, não é você, nós não somos protagonistas dessa história. É sempre o Senhor. E o Senhor está ensinando a Gideão que é Ele, que é o próprio Senhor quem capacita, é o próprio Senhor quem envia, é o próprio Senhor quem vai à frente, é o próprio Senhor quem vence as batalhas. Não é você, Gideão. E Gideão precisava aprender isso. Mas mesmo ouvindo isso do Senhor, Gideão é extremamente hesitante. Ele tem essa mente confusa. E veja, essa é a nossa mente também. Gideão é alguém que viveu na idolatria durante anos. E veja, o próprio altar de Baal estava na casa do pai de Gideão, nas terras dele. O poste ídolo estava armado nas terras de Joás, pai de Gideão. O culto a essa divindade pagã acontecia nas terras em que Gideão habitava. E esse era um processo, irmãos, de desmame. Essas raízes, muitas vezes, elas estão tão espalhadas no coração que muitas vezes pensamos que já arrancamos todas elas e que agora podemos viver para o Senhor, confiando na sua palavra, crendo no que Ele fala, completamente entregues ao Senhor, mas em determinados momentos, parece que em determinadas áreas, a gente diz assim: não, Senhor, aqui deixa comigo. Aqui eu acho que não é, o Senhor não deve mexer agora. Gideão estava nesse processo, irmãos. Então, esse é o contexto da história em que o nosso texto está inserido. E eu queria, portanto, chamar os irmãos a pensarmos sobre o seguinte tema: o amor paciente e resgatador do Senhor. O amor paciente e resgatador do Senhor. Em primeiro lugar, esse amor paciente e resgatador, ele é revelado no fato de só existir um único Deus, de não existir outros deuses. Veja como é que o Senhor trata a idolatria que havia não apenas na casa de Gideão, mas em todas as tribos do norte que são mencionadas aqui nesse texto. Do versículo 25 ao versículo 27, nós encontramos o seguinte: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto, com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera.
Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Note o que é que acontece aqui. Deus ordena que o altar de Baal ele seja destruído, o poste ídolo seja cortado e aquela madeira que fazia parte ali, né, que era o poste ídolo, fosse usada como lenha para o altar. Irmãos, o que Deus está fazendo aqui é humilhando os falsos deuses. Deus vai usar um poste ídolo, a madeira de todo aquele altar de Baal, para servir como lenha para o seu altar. O Senhor, ele não aceita a idolatria, e isso precisava ficar tratado no coração de Gideão, assim como no coração de todo o povo. Deus ordena que um holocausto seja oferecido ao Senhor, e que a madeira do poste ídolo seja completamente queimada. Veja, não só vocês vão usar como lenha, mas nesse altar será oferecido um sacrifício ao Senhor. E é interessante porque Gideão faz exatamente isso. A palavra de Deus diz que Gideão obedece ao Senhor. Mas perceba o tipo de obediência de Gideão. Ele obedece, mas ele obedece à noite. Por que ele faz à noite? Temendo o seu pai e temendo o povo daquela cidade. Percebe como é o coração de Gideão? Senhor, eu vou fazer, mas na hora que ninguém estiver acordado. Senhor, eu vou fazer, mas quando ninguém estiver vendo. Senhor, eu vou obedecer, eu vou cumprir o que o Senhor quer, mas deixa eu usar também os meus termos para obedecer. Deixa eu colocar aqui alguns aspectos que dizem respeito ao meu conforto, à minha visão de mundo, aos meus temores. E veja, irmãos, o que Gideão demonstra aqui é que ele não teme a Deus ainda, ele teme aos homens. Ele está nesse processo de temor ao Senhor e temor aos homens. Ele obedece, mas ao mesmo tempo ele tem medo das pessoas. E temor de homens, irmãos, é idolatria do próprio coração. De alguma maneira a gente olha para os homens e diz assim, eles podem me fazer mal. E Jesus nos ensina que nós não devemos temer aqueles que podem fazer perecer apenas o nosso corpo. Nós devemos temer aquele que pode lançar no inferno tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Nós somos chamados a temer ao Senhor. Mas Gideão ainda olha para toda essa situação e diz assim, Senhor, eu vou te obedecer. Mas, queridos, esse é o mais da idolatria. Esse é o processo que muitas vezes o nosso coração se apega e a gente olha e diz assim, eu vou obedecer, mas primeiro deixa eu enterrar os meus parentes. Eu vou obedecer, mas primeiro deixa eu fazer isso. Eu vou obedecer, mas antes tenho que cumprir determinados aspectos. E isso revela, irmãos, quanto o nosso coração ainda é idólatra, apegado às coisas desse mundo. Gideão é a representação perfeita de quem eu sou e de quem você é. Nós hesitamos em muitos momentos, nós lutamos com Deus, a gente tenta fazer aquela obediência parcial. Não, Senhor, eu sirvo da igreja, eu sirvo com o povo de Deus, eu faço viagens missionárias, meus dízimos e minhas ofertas estão em dia, o meu serviço está em dia, mas no meu trabalho, Senhor, ali tem uns homens que se eu for falar do Senhor, se eu for ser correto demais, Senhor, se eu for pagar todos os impostos, Senhor, se eu não tiver aquela conversa que eu preciso ter e não negociar ali alguma coisa, Senhor, é como se Deus ficasse restrito, irmãos, àquilo que nós conhecemos como ambiente religioso. Porém, isso é um engano teológico, é até uma heresia, porque nós não vivemos diante da face de Deus apenas aqui. Nós não estamos diante da face de Deus apenas quando estamos desenvolvendo alguma tarefa para a igreja. Nós vivemos diante da face do Senhor em todo o tempo. No nosso trabalho, na escola, na faculdade, no trânsito, em qualquer área, nós estamos diante da face de Deus. Nós vivemos diante da face de Deus. E Gideão aqui ele pensa que fazendo à noite, de repente os homens não percebam. Eles perceberão em algum momento. Eles notarão em algum momento. E veja, irmãos, a nossa vida é como um estandarte, ou deveria ser como um estandarte, percorrendo as ruas dessa cidade.
anunciando por meio das palavras e das obras. O próprio Senhor Jesus ensina no Sermão do Monte, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nós somos esse espelho da face de Deus na nossa cidade. Não tem como a gente tentar fazer essas coisas apenas à noite, ou quando as pessoas não estiverem vendo, como aquele tipo de agente secreto de Cristo. Não, irmãos. Nós somos chamados a viver o Evangelho de maneira plena, de maneira integral, onde nós estivermos. Gideão está nesse processo. E Deus está ensinando a Gideão: não existem outros deuses. Esse altar precisa ser destruído. Ainda que a luta no coração de Gideão esteja estabelecida, Deus estava ensinando a Gideão e ao seu povo que só ao Senhor deve ser a adoração. Mas em segundo lugar, se o amor paciente e resgatador do Senhor é visto ou é revelado no fato de haver um só Deus, em segundo lugar, ele também é revelado nesse confronto à idolatria. Veja do versículo 28 ao versículo 32. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez tal coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Os homens veem tudo o que aconteceu, eles percebem o poste ídolo cortado, quebrado, usado como lenha, eles veem um altar, um animal sacrificado sobre o altar, e a pergunta é: quem foi que fez isso? Quem foi que fez tamanha infâmia? Nós precisamos defender o nosso Deus. Gente, veja, esses homens aqui, eles são israelitas. Eles não são pagãos. Eles fazem parte do próprio povo do Senhor. E eles estão olhando agora e dizendo assim: que história é essa que derrubaram o altar de Baal? Não pode não, gente. Olha, tem o tabernáculo e tem o altar de Baal. Tem o Deus de Israel e tem o altar de Baal. Como é que derrubam logo o altar de Baal? Não pode fazer um negócio desse. A gente tem como fazer síntese das duas coisas, viver em paz com os dois deuses. Quem fez isso? Foi Gideão, seu filho, Joás. Que ele seja levado para fora para a gente matá-lo. Veja a que ponto o povo do Senhor chegou. É interessante, né, que algumas pessoas dizem sobre perseguição de igreja, muitas vezes, que muitos irmãos chegam a delatar irmãos na fé em meio a perseguições para usufruir alguns benefícios. Isso acontece em alguns países nos nossos dias e o pessoal muitas vezes fala que isso é uma tendência em países de regime totalitário a acontecer também. Muitas vezes falsos irmãos que estão dentro das igrejas, eles chegam a denunciar irmãos, seja por reuniões secretas de culto, alguma coisa assim que acontece. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Eles estão revoltados, eles estão perplexos, eles estão olhando para essa situação e dizendo assim: como assim o altar de Baal foi destruído? Os homens veem e se iram contra Gideão, pedindo a morte de Gideão. Vejam, irmãos, o tamanho da idolatria. Só que aí entra o pai de Gideão. Joás, ele se levanta e defende Gideão. Quem ousar atentar contra ele será morto. Mas sabe o que é que ele diz de interessante aqui? Se Baal é Deus,
Baal que se defenda. Veja, nada mais lógico. Se Baal é um Deus de verdade, que ele se defenda. Lembra dos profetas lá, os profetas de Baal diante de Elias, né? Os sujeitos se cortavam, gritavam, e Elias ainda tirava onda, né? Gritem mais alto porque eu acho que Baal está dormindo. De repente ele está fazendo outra coisa e não está ouvindo vocês gritarem, né? Gritem mais alto. E apenas com uma oração simples, irmãos, o Senhor desceu fogo do céu, consumiu todo o holocausto, toda a água que estava ao redor do altar, tudo foi consumido pelo Senhor. Eles estão aqui gritando por um Deus que não existe, por um ídolo. E os ídolos, a palavra de Deus deixa claro para a gente que não são nada em si mesmo. Eles são apenas produções do nosso próprio coração. E nessas produções, nós pensamos que podemos, por meio de uma adoração, por meio de dar alguma coisa, de algum balcão de negócios, termos de volta aquilo que nós queremos. Nos nossos dias é comum algumas seitas que se dizem evangélicas fazerem exatamente isso. Você dá 100 para receber 1000. Você faz parte de determinada campanha para receber exatamente isso. Esse é o altar de Baal, irmãos. Baal era o Deus das produções, da chuva, do orvalho. Baal era o Deus que representava a fartura das colheitas. Astarote, que era considerada uma esposa de Baal, a deusa da fertilidade. Você quer ter menino? Faça um culto a Astarote. Mas depois sacrifique os seus filhos também a ela. Eles sempre cobravam alguma coisa. E sabe, irmãos, eles estão nessa situação aqui, e veja que coisa tosca. A gente está falando do povo do Senhor. A gente está falando de irmãos na fé. Pessoas que estavam circuncidadas. Pessoas que faziam parte, talvez, se encontrando no tabernáculo, nas idas ao tabernáculo, que se conheciam, agora olhando para um dos seus e dizendo assim: vamos matá-lo, porque ele destruiu o altar de Baal. Veja o tamanho da idolatria. A palavra de Joás, ela é crucial. Se Baal é Deus, Baal que contenda com ele. Baal que defenda a sua honra. Baal que se levante contra Gideão. E assim Gideão ganha um novo nome, Jerubaal, que significa que Baal lute com ele. Baal vai lutar com Gideão? Baal vai lutar contra Gideão, irmãos, de forma alguma. Por quê? Porque Baal não existe. Não existe. E é exatamente isso que Joás está revelando aqui, já também nesse processo de mudança de coração. Meus queridos, o amor paciente e resgatador do Senhor. Vimos que ele é revelado no fato de haver um só Deus. Vimos que ele é revelado no confronto à idolatria. Mas ele também é revelado num avivamento espiritual. Esse amor do Senhor, ele é revelado também num avivamento espiritual. E veja o que acontece do versículo 33 ao versículo 35. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para seguir. Enviou ainda mensageiros a Azé, a Zebulon, a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Veja, irmãos, essas tribos, a opressão dos midianitas acontecia sobre essas tribos. E essas tribos estavam completamente rendidas a toda essa opressão. Mas não só isso, nós vimos aqui que os moradores dessas tribos, eles estavam querendo matar Gideão. Eles se tornaram adoradores profundos de Baal, ainda que professassem também o nome do Senhor. É chegado mais uma vez o tempo das colheitas. E mais uma vez os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram. Destruição e fome estão a caminho.
e estão caminhando velozmente para chegar até a terra mais uma vez. Eles estão vindo. E o que é que acontece? O Espírito do Senhor revestiu Gideão. Até então, irmãos, essa expressão só havia sido usada com Otiniel. Não era que... Não que o Espírito do Senhor não estivesse sobre Eude ou sobre Baraque também, mas veja, essa ênfase que é dada pelo narrador aqui nesse momento é muito significativa. O Espírito do Senhor revestiu Gideão. A coragem e a hesitação que haviam antes, parece que agora estavam resolvidas no coração de Gideão. O Senhor revestiu Gideão. E revestiu Gideão para que ele convocasse o povo. Gideão então toca, arrebate e o povo começa a se juntar. Primeiro os abiesritas e depois as outras tribos, Manassés, Aser, Zebulon, Naftali, eles vieram ao encontro. Esses povos que antes estavam com medo, presos na idolatria, eles saem e eles vêm, eles atendem ao chamado do Senhor por meio de Gideão para pelejarem. Ou seja, irmãos, o que está acontecendo aqui é um despertamento promovido pelo próprio Senhor. Não é fruto de uma produção humana. Não é alguém que está olhando para si dizendo assim, agora eu entendi, eu tenho todas as garantias, então eu estou pronto para a batalha. Mas é o próprio Espírito do Senhor quem reveste Gideão e que ajunta essas tribos. É o próprio Senhor quem conduz essas tribos até Gideão. E é interessante porque é uma multidão, são muitos homens que vêm. Mas quem vai para a batalha depois, a gente sabe que são apenas 300. E veja, em todo esse processo, Deus está ensinando ao seu povo. Não é pela quantidade. Deus precisava deixar isso claro para Gideão. Não é a quantidade de guerreiros que você tem, mas nesse momento aqui todos atendem à voz do Senhor. Todos ouvem a voz do Senhor e atendem, e eles vão até Gideão. Eles se ajuntam ali. De repente o que precisavam agora era apenas do comando. Vão contra eles e vençam. Mas a gente sabe que lá na frente o processo era bem diferente ainda. E isso, irmãos, é muito legal da gente pensar. Deus, então, irmãos, desperta o seu povo quando Ele quer, para vencer aqueles que não são apenas inimigos do seu povo, mas são inimigos do Senhor. O Senhor vela por sua igreja, o Senhor vela pelo seu povo. Irmãos, a igreja do Senhor, em momentos de grande dificuldade na história, ela foi chamada pelo Senhor e ela se encheu do Espírito Santo do Senhor. Essa semana eu conversava com 2 amigos e a gente falando da situação do nosso país. Você olha para o nosso país e percebe como um trem desgovernado indo de ladeira abaixo e a ruína, o precipício está bem pertinho. A gente olha para a segurança pública, a gente olha para a saúde, a gente olha para a educação, a gente olha para todas as áreas, irmãos, e é uma degradação moral terrível. Você olha para a juventude, para os adolescentes, e você diz assim, poxa, será que existe alguma esperança? Você passa na rua, é todo mundo de cabelo pintado, é todo mundo fazendo passinho, as coisas são cada vez mais feias, mais toscas. A gente olha a própria linguagem, como as pessoas conversam, a educação, a falta de respeito com as autoridades, a desobediência às leis. Você está andando na rua e lá vem um cara de moto na contramão e não está nem aí para você, o sinal abre, o sujeito está lá no celular. Veja, é uma série de desrespeitos, é uma série de injustiças que acontecem. O caso agora da mãe, que até fez selfie na delegacia lá, depois da morte do seu filho, que foi morto pelo marido, pelo padrasto, que estava casado com ela. Antes de ir para a delegacia, ainda foi no salão de beleza e tudo mais, e a justiça solta uma mulher como essa, que participou ativamente da execução do seu filho. A gente vê esses absurdos acontecendo, e a gente conversando lá, e a gente foi falando sobre isso, daqui a pouco estava todo mundo dizendo, e agora quem poderá nos defender? A gente olha para uma situação dessa e é caótica. E você fica dizendo assim, eu vou criar meus filhos aqui? Eu quero viver uma realidade dessa?
Quem sai de casa hoje sabe que pode acontecer de não voltar. A gente vê a criminalidade, pessoas matam por nada. Dia desse a história de um sujeito lá que estava com um celular que era uma imitação de iPhone. Aí quando o bandido descobriu que não era um iPhone, voltou e matou o cara. E a gente olha para tudo isso e diz assim, meu Deus, é injustiça em cima de injustiça. Mas, meus irmãos, sempre foi assim na história da igreja. Sempre foi assim, irmãos, na história da humanidade. Veja, e em momentos difíceis, Deus encheu com o seu Espírito a sua igreja, para que ela pregasse a palavra, para que ela discipulasse pessoas, para que ela vivesse espelhando uma justiça que esse mundo anseia, no entanto não percebe que essa justiça e que essa nova vida vem por meio de Cristo. E tentam encontrar em Baal, e tentam encontrar em Mamon, e tentam encontrar em Moloque, em Astarote ou em qualquer falso Deus, mas não conseguem, porque são falsos deuses. O fato, irmãos, é que em momentos de grande aperto, em momentos de grande dificuldade, o Senhor sempre levantou uma igreja forte, uma igreja ousada. É certo que, quem sabe daqui a algum tempo, muitos de nós nem estejamos mais aqui, por conta de perseguições e lutas. Não pense que é só no Brasil. Basta você abrir e amplificar a sua visão para outros países. Pessoas que são presas por fazerem orações no meio da rua. Pessoas que são perseguidas por causa da sua fé em todo o mundo. E veja, irmãos, nós caímos muitas vezes num erro. A gente olha para o islamismo, por exemplo, né? Eu estava vendo uma reportagem, o estado do Texas hoje aprovando muitas leis em favor dos muçulmanos. Cidades que eles estão criando só para muçulmanos, onde a lei da Sharia é implantada. E alguns cidadãos levantando e dizendo assim, não, nós somos um Estado cristão, nós somos uma nação cristã, nós odiamos os hindus, os muçulmanos, isso e aquilo outro. Mas veja, eles estão cegos na idolatria. Irmãos, a nossa vocação como igreja, e quando o Senhor derrama o seu Espírito na igreja, veja, não é para olharmos para essas pessoas e dizermos assim, precisam morrer, precisam ser expulsas daqui. Nós não vivemos como nos tempos dos juízes, uma batalha nesse nível. A conquista do Senhor se dá, irmãos, por meio da oração e da pregação da palavra, para que esses sujeitos se convertam ao Senhor. Eu sei que é difícil nós orarmos por determinadas autoridades que estão investidas de poder, mas nós somos chamados, irmãos, enquanto igreja, a orarmos por eles. Estejam eles nas instâncias judiciárias superiores, estejam eles investidos do poder executivo ou legislativo, nós somos chamados a orar, a colocar a vida desses homens diante do Senhor, dizendo assim, Senhor, salva-os. Porque, irmãos, é por meio da conversão, e foi assim comigo e com você, onde eu estaria, onde você estaria, se não fosse o Senhor na nossa vida? Ou você acha que você foi salvo pela força do seu braço? Que essa nova consciência que você tem, ou que eu tenho, foi gerada porque nós quisemos gerar. É graça do Senhor. E a mesma graça que nos alcançou e transforma o nosso coração, pode alcançar o coração de A, de B ou de C, seja lá de quem for, porque um dia alcançou o nosso. Deus derrama o seu Espírito sobre o seu povo. O seu povo atende à voz do Senhor. Em quarto e último lugar, irmãos, esse amor paciente e resgatador do Senhor, ele é revelado também em meio ao amadurecimento do nosso coração. Veja comigo do versículo 36 ao versículo 40. Disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela,
e seca a terra ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, e se ainda falar só dessa vez, rogo-te que mais uma vez rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. O que é que a gente poderia esperar de Gideão depois de cheio do Espírito do Senhor, não é não? Agora sim a coisa vai, o carro pegou. Demorou a pegar, mas o empurrão valeu, o carro pegou, agora vai andar. Não, não anda. Gideão, ele volta mais uma vez e vai fazer prova com Deus. E Gideão pega lá a lã e diz assim: Senhor, tudo seco ao redor e só ela molhada. E é interessante que isso acontece. Aí no outro dia, Gideão, tudo molhado ao redor, só ela seca. E é exatamente isso que acontece. A gente não tem aqui um bravo general agora se levantando e dizendo assim: cheio do Espírito do Senhor, partamos para a batalha. Gideão hesita mais uma vez. Gideão dá provas mais uma vez de que o seu coração possui um ânimo dobre e ele é inconstante nos seus caminhos. A gente poderia ler a carta de Tiago para Gideão, talvez fosse uma bênção para ele. Mas veja, irmãos, precisamos lembrar que Gideão vivia imerso na idolatria. Essa luta no coração de Gideão em abandonar um falso Deus e conhecer o verdadeiro Deus está em processo. Assim como no nosso coração e no coração de muitos que estão começando a caminhada da fé. Muitas vezes nós somos impacientes com as pessoas. Nós queremos que as pessoas cheguem e já tenham a mesma fé que nós temos. E somos muitas vezes iguais aos fariseus da época de Jesus, que usam a sua justiça para medir a justiça do próximo. Veja, todos nós estamos em caminhadas de amadurecimento, de crescimento na fé, de santificação. E à medida, irmãos, que o nosso coração é exposto à palavra de Deus, nós nos tornamos mais santos nesse sentido. O grande problema é quando nós estamos já há anos ouvindo, lendo e não amadurecemos. Aí existe algum problema. Mas se estamos caminhando com o Senhor, se estamos andando com o Senhor, nesse domingo eu devo ser mais santo, mais maduro na fé do que o domingo passado. Afinal de contas, eu fiz as minhas devocionais, eu ouvi sermões durante essa semana, eu li a Bíblia durante essa semana, então o meu coração foi confrontado pela palavra de Deus, pela verdade da palavra de Deus essa semana, é o que se espera. Gideão está nesse processo. Diante de tantos sinais, qual deveria ainda ser a dúvida? Veja, irmãos, Gideão faz o teste da lã com o orvalho. E existe aqui, irmãos, um aspecto que muitas vezes passa-nos desapercebido. Baal possuía uma filha, que o nome dessa filha era Orvalho. Isso na mitologia do tempo. Baal tinha uma filha, que o nome dela era Orvalho. E existe uma lenda de que Baal dominava o orvalho. Que a força de Baal era revelada em como ele conduzia com o seu poder o orvalho e as chuvas. A escolha de sinais por Gideão, ela não foi arbitrária nem tampouco aleatória. Esses testes, eles pretendiam demonstrar o controle do Senhor sobre o orvalho. Lembre, Gideão estava amadurecendo. E Gideão então queria ver se o Senhor era poderoso para controlar aquilo que antes ele ouvia que era Baal quem controlava. Isso é muito significativo, irmãos. Segundo o pensamento cananeu, Baal era esse Deus da tempestade e controlava o orvalho. A fraqueza de Baal, então, em não conseguir controlar o orvalho e a chuva, resultava no desaparecimento
e viria um ano de seca, viria um tempo de sequidão, porque afinal de contas Baal perdeu a força. O que é que eles faziam então? Vamos sacrificar mais a Baal para que Baal nos beneficie com chuva, com orvalho. Uma das suas filhas, como eu já falei, se chamava Orvalho. E Gideão, quando então faz essa prova com o Senhor atende para mostrar que é Ele quem controla o orvalho. O Senhor está tirando, irmãos, o trono de Baal do coração de Gideão. Gideão está passando a confiar mais no Senhor. Meus queridos, andamos ansiosos muitas vezes. Passamos por lutas, adversidades que apertam o nosso coração. Vejam, a palavra do Senhor Jesus para nós é: lancem sobre mim a ansiedade de vocês, que eu tenho cuidado de vocês. O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, ele diz: não andeis ansiosos, antes sejam conhecidas diante de Deus por meio da oração, da súplica, com ações de graças, as vossas petições diante de Deus. Qual seria então a nossa resposta à confiança que nós demonstramos ter no Senhor? Eu não vou andar ansioso. Eu vou depositar sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Eu vou alimentar o meu coração com a sua palavra e vou orar ao Senhor, até mesmo suplicar ao Senhor, e vou ser grato ao Senhor. Afinal de contas, Ele vai colocar a sua forte mão me cercando e vai me livrar da ansiedade. Uma pergunta bem simples: nós agimos assim? Nós estamos menos ansiosos hoje ou mais ansiosos hoje diante de todo o quadro que nós vemos? Assim é Gideão também. Hoje, talvez o nosso problema não seja se Deus controla as chuvas ou não. Hoje, talvez os nossos problemas sejam relacionados à ansiedade por vermos todo o cenário ao nosso redor. Mas, irmãos, o mesmo Deus que controla o orvalho e a chuva é o mesmo Deus que comanda as nações. A palavra do Senhor diz que o coração do rei está nas mãos de quem? Está nas mãos do Senhor. Quem é que coloca reis sobre as nações? Quem é que coloca os governantes sobre as nações? Às vezes para abençoar o seu povo, às vezes para disciplinar o seu povo. Mas é o Senhor. Irmãos, diante da criminalidade, o Senhor perdeu o seu controle. Diante das inseguranças que nós passamos, se estaremos com emprego ou não daqui a algum tempo, quem controla essas coisas, irmãos? Quem é soberano? Irmãos, se todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, o que se dirá das circunstâncias que nós enfrentamos? Da mesma forma que Gideão estava sendo amadurecido pelo próprio Senhor, nós também estamos amadurecendo. E esse amadurecimento, irmãos, consiste em confiarmos cada vez mais no Senhor e menos em nós mesmos. Consiste em cada vez mais confiarmos no Senhor e menos nos príncipes e nos filhos dos homens, nos quais não há salvação. E, meus irmãos, nós temos, irmãos, as garantias completas disso. O Senhor Jesus confiou no Pai e foi obediente ao Pai até o fim. Ele nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. O Senhor Jesus, irmãos, não é o Redentor apenas da nossa salvação, mas Ele é o Redentor da nossa vida por completo. E nós somos chamados agora, como redimidos pelo Senhor, a vivermos essa vida de redenção aonde nós estamos, aguardando a consumação de todas as coisas. Nós somos chamados a confiar no Senhor, irmãos. Algumas breves aplicações. Primeiro, muitas vezes nós professamos a nossa fé num único Deus. Ao mesmo tempo, meus irmãos, nós olhamos para as propostas desse mundo, nós olhamos para aquilo que os influenciadores do nosso tempo falam, aquilo que a cultura paganizada dos nossos dias afirma,
aquilo que a psicologia diz, como você deve criar os seus filhos, não imponha limites, não faça isso. Os gurus do casamento dos nossos dias dizem. Veja, irmãos, ter um único Deus é derribar qualquer outro tipo de altar no coração. Nós não podemos ter um coração dividido. Nós não podemos amar a Deus e as riquezas. Nós não podemos amar a Deus e as coisas desse mundo. Nós não somos chamados, irmãos, a fazer sínteses de Deus, das coisas do Senhor com as coisas desse mundo. Somos chamados, irmãos, a rever as nossas escolhas e prioridades, a repensar a forma como nós nos envolvemos nesse mundo, mas acima de tudo, irmãos, a nos deleitarmos no Senhor, satisfazendo o nosso coração e os nossos anseios apenas nele. Em segundo lugar, irmãos, tenhamos a certeza que nós viveremos oposição constante, nós sofreremos oposição constante. Pressões internas vindas do nosso coração, assim como as pressões desse mundo, as lutas internas e assim lutas externas também, que nos chamam a servirmos a falsos deuses, a confiarmos na força do nosso braço, a de repente nesse ano de eleições, a pormos a nossa esperança final e última em homens. Meus irmãos, são tantos desafios, mas são falsos deuses. Eles não têm força e poder para contender conosco. A igreja do Senhor, ela é invencível, irmãos. Nada pode derrotar a igreja do Senhor, porque ela é a igreja do Senhor. Ela é a noiva do Senhor. E nesse sentido, irmãos, nós temos um noivo que é extremamente zeloso por sua noiva, que protegerá a sua noiva até o dia final. Nós somos mais que vencedores. Em terceiro lugar, irmãos, esse amor paciente de Deus, também resgatador, assim como Gideão naquele tempo, irmãos, ele experimentou um avivamento, nós também podemos clamar ao Senhor, buscar na sua palavra, nos entregarmos ao Senhor, confiarmos apenas nele e experimentar esse encorajamento do Senhor para pregarmos e vivermos o Evangelho de forma integral onde nós estivermos. O avivamento, ele aponta para essa vida totalmente dominada pela palavra de Deus, que sai para as batalhas do dia olhando para o autor e consumador da sua fé, que depende e espera no Senhor. Em quarto e último lugar, você está amadurecendo. Nós estamos amadurecendo. Isto é um processo até o dia de Cristo. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vós, irá completá-la até o dia de Cristo. Nessa caminhada, irmãos, nós não precisamos pedir as provas que Gideão pediu. Fazer teste de orvalho. Mas como eu falei aqui, mencionando, por exemplo, a ansiedade, nós podemos, irmãos, colocar a nossa ansiedade diante do Senhor. Aquilo que aflige o nosso coração diante do Senhor. Sabendo que Deus na cruz, em Cristo Jesus, já provou por nós o seu amor e em Cristo já nos deu todas as garantias de que naquele dia final estaremos com o Senhor e estaremos com Ele para sempre. Coragem, pois, irmãos, vivamos de maneira ousada, intrépida, o Evangelho do Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe. E eu concluo aqui com as palavras de David Powlison. Ele disse o seguinte: o Evangelho bíblico liberta-nos tanto do pecado pessoal quanto das tiranias situacionais. A noção bíblica de idolatrias interiores permite que as pessoas vejam a sua necessidade de Cristo como Salvador misericordioso dos grandes pecados do coração e do comportamento. A noção de idolatrias socioculturais, familiares, étnicas, permite às pessoas enxergarem Cristo como libertador poderoso dos falsos mestres e falsos sistemas de valores que tendemos a absorver automaticamente, sem questionar. Que Deus, pois, irmãos, nos vença e que vejamos a vitória do Senhor a cada dia. Amém?